Netflix lançou em 29 de novembro a série documental Cirurgião do Mal. A produção, dividida em 3 capítulos, expõe a chocante negligência médica protagonizada pelo pesquisador e médico Paolo Macchiarini. Ao longo das 3 partes, a série não apenas detalha os procedimentos experimentais que Macchiarini realizou, mas também revela o custo humano dessas intervenções. Com depoimentos de familiares das vítimas e ex-colegas, Cirurgião do Mal desvenda os eventos desde as aclamações iniciais até o Tribunal de Estocolmo, onde Macchiarini foi condenado à prisão. O Dr. Paolo Macchiarini é famoso no mundo todo por seus transplantes de traqueia com infusão de células-tronco. Só tem um problema: os pacientes sempre acabam morrendo. Explica a sinopse na própria plataforma. Por mais que muitos só tenham conhecido o nome de Macchiarini após as acusações que caíram sobre ele, o cirurgião já era famoso no meio da medicina. Isso porque em 2011 ele chamou a atenção ao afirmar ter realizado os primeiros transplantes de traqueia sintética do mundo, utilizando células-tronco, enquanto trabalhava no hospital da Universidade de Karolinska, em Estocolmo, capital da Suécia. Na época, um procedimento com células-tronco ainda era raro, mas ainda bem sucedido, e por isso o procedimento experimental foi visto como um avanço na medicina regenerativa. Conheça agora a história real do médico na chocante série da Netflix, Cirurgião do Mal. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho te explico. O documentário, que envolve uma trama com ciência, crime, amor e ética, Cirurgião do Mal, está disponível para assistir na Netflix. A produção conta a história real do médico italiano Paolo Macchiarini, que enganou boa parte do universo científico ao tentar revolucionar a medicina regenerativa na década passada. Aos pacientes, o cirurgião italiano representou uma segunda oportunidade de vida através de um transplante de traqueia sintética. A sua ex-noiva, Benita Alexander, ex-produtora premiada do canal norte-americano NBC News, ele prometeu um romance de conto de fadas completo, com viagens à Rússia, Grécia, Bahamas e um casamento a ser oficializado pelo Papa Francisco, com a presença de celebridades e chefes de estados. A jornalista conheceu Macchiarini enquanto produziu o documentário Um Salto de Fé e logo estava quebrando uma das regras fundamentais do jornalismo: não se apaixonar pelo assunto da sua história. Quando o documentário foi ao ar em meados de 2014, o casal planejava fazer o grande casamento. No entanto, à medida que o grande dia se aproximava, Benita viu todos os planos se desfazerem. Finalmente, ela percebeu que seu amante havia mentido sobre quase tudo, inclusive sobre o estado civil. Macchiarini ainda era casado com sua esposa havia 30 anos. Ele enganava seus pacientes da mesma forma que me enganou, disse a jornalista, que conheceu Macchiarini em 2013, quando ela tinha 40 anos. Eles estavam convencidos de que ele era a maior esperança de sobrevivência de seus entes queridos. Ele os fez acreditar que poderia ajudá-los da mesma forma que me fez acreditar que me amava e que amava minha filha e que cuidaria de nós pelo resto de nossas vidas. A história falsa de amor contada para a jornalista, porém, foi apenas uma das farsas do médico. Paolo Macchiarini chegou a ser visto como um dos principais especialistas mundiais em transplante de traqueia sintética. 2 dos pacientes do cirurgião, porém, morreram após os transplantes. Ele passou a ser alvo de suspeitas de falsificação de currículo e de registros de trabalho. Segundo reportagem da BBC, Paolo Macchiarini ganhou destaque depois de ter realizado, em 2008, o transplante da traqueia de um homem morto para uma paciente colombiana com tuberculose em um hospital de Barcelona, na Espanha.
O procedimento fez com que o Instituto Karolinska da Suécia o contratasse. Em 2011, ele recebeu o título de primeiro médico a implantar uma traqueia artificial revestida de células-tronco em um paciente que sofria de câncer. O procedimento deu a Macchiarini status de pioneiro no campo da medicina regenerativa. As mais famosas revistas científicas do mundo abriram espaço para que ele publicasse estudos. No entanto, o prestígio começou a ruir em 2014, quando ele passou a ser alvo de denúncias dos próprios colegas de profissão sobre estudos inconsistentes. De revolucionário, o cirurgião italiano passou a ser visto como uma fraude. Além do hospital da Universidade Karolinska, Macchiarini também trabalhou no centro de pesquisa da instituição. E embora ele tenha sido demitido em 2016, em 2015 uma revisão externa o considerou culpado de má conduta em pesquisa. Eles seguiram defendendo-o até 2018, quando sua própria revisão passou a considerá-lo culpado. O escândalo foi tamanho que o diretor da universidade e vários outros membros renunciaram. É importante mencionar também que antes disso, em 2013, o Hospital Karolinska mandou suspender todos os transplantes de traqueia e se recusou a prorrogar o contrato de Macchiarini como cirurgião. Além disso, em 2018, a revista científica de medicina Lancet removeu 2 artigos publicados pelo médico italiano. Em maio de 2022, ocorreu no Tribunal Distrital de Solna, na Suécia, o julgamento de Macchiarini. Na ocasião, os procuradores argumentaram que as 3 cirurgias realizadas na Suécia constituíam agressão ou danos corporais por negligência, após as acusações de que foram feitas cirurgias em pessoas que não precisavam do procedimento. Logo, o tribunal concordou com as acusações, mas inocentou o cirurgião em 2 das 3 acusações. Dada a condição dos pacientes, o Tribunal Distrital considera que os procedimentos nos 2 primeiros pacientes eram justificáveis. Foi informado em comunicado na época. No entanto, no terceiro caso, mesmo que se tratasse de uma cirurgia de emergência, Macchiarini foi considerado culpado de causar lesões corporais leves. No momento do procedimento do terceiro paciente, a experiência dos primeiros procedimentos foi tal que o cirurgião deveria ter evitado deixar outro paciente passar pela operação, foi avaliado. Logo, o médico foi condenado a uma pena suspensa, o que significa na Suécia que caso ele cometesse somente mais um crime, enquanto em liberdade condicional num prazo de 2 anos, sua sentença seria reavaliada. Porém, em julho deste ano, a decisão de 2022 foi reavaliada por um tribunal de apelações em Estocolmo, e ele foi considerado culpado em todos os 3 casos e condenado a 2 anos e meio de prisão. De acordo com as últimas informações vinculadas, existe um recurso contra a condenação no Supremo Tribunal Sueco. Como consequência, o médico não cumprirá a sentença até o final do processo. O médico negou que agiu com a intenção de prejudicar os seus pacientes. Ele afirmou que o seu objetivo era ajudar pessoas que não encontravam outras opções de tratamento. A intenção de prejudicar é a acusação mais terrível que você pode fazer a um médico, afirmou ele, que também disse que todos os colegas e supervisores aprovaram os procedimentos cirúrgicos. Na sala de cirurgia éramos 20, 25 pessoas. O que me surpreende é porque estou aqui sozinho. O documentário Cirurgião do Mal na Netflix conta a história completa e o resultado das investigações. Conheça as famílias das vítimas, a ex-noiva e alguns colegas que contam tudo e oferecem acesso exclusivo a revelações bombásticas em busca de justiça.